Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam, né? Mais uma vez sejam todos bem-vindos. A gente se encontra hoje para mais uma videoaula aí das nossas aulas à distância, né? Espero que vocês estejam aproveitando bem esse tempo. Peço que não parem, tá certo? É muito importante que, mesmo diante de toda essa crise que nós estamos enfrentando, vocês continuem focando na busca pelo conhecimento, tá bom? Vamos então começar nosso conteúdo de hoje. No final do bimestre passado e durante esse bimestre, nós começamos propriamente a estudar a química orgânica. Nós já começamos a compreender o que são esses compostos orgânicos, tá certo? E agora nós vamos começar a estudar os grupos de compostos orgânicos. O primeiro desses grupos é o grupo dos hidrocarbonetos. E aí nós vamos começar primeiramente compreendendo as propriedades desses hidrocarbonetos, que é o assunto da nossa aula de hoje, tá certo? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito, classificação e na próxima aula, acho que não dá tempo hoje, mas na próxima aula a gente vai falar sobre a nomenclatura, ainda sobre hidrocarbonetos. Na aula anterior, a gente falou sobre a classificação das cadeias carbônicas, tá certo? Isso aqui vai servir para toda a nossa química orgânica. A gente viu que as cadeias elas podem ser abertas, tá certo? Ou acíclicas ou alifáticas, ou elas também podem ser fechadas. Deixa eu botar um laserzinho aqui para facilitar a nossa vida. Ou fechadas ou cíclicas, tá certo? As cadeias abertas, elas podem ser normal ou ramificada. Ramificada é quando a gente tem aquele carbono que sai da cadeia principal. Saturada ou insaturada. Saturada é quando só apresenta ligação simples. E insaturada é quando a gente tem a presença da ligação dupla ou tripla. O carbono sp2 e sp. Homogênea ou heterogênea. Homogênea é quando a gente só tem carbono na cadeia principal. Heterogênea é quando aparece o heteroátomo, tá certo? Já a cadeia fechada, a gente vai ter lá aromática, tá certo? E não aromática. A cadeia não aromática são aquelas cadeias que vão ser fechadas, tá certo? E vão ser classificadas também em saturada e insaturada. Também podem ser classificadas aqui em homogêneas e heterogêneas, tá certo? Isso tudo a gente viu na aula passada, a gente tá só revisando aí um pouquinho. Aí, gente, pra gente partir aqui para os nossos hidrocarbonetos, vamos entender o seguinte: função orgânica ou compostos orgânicos, conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, tá bom? Então, vai pertencer a um grupo orgânico ou a uma função orgânica aquelas substâncias que tiverem substâncias ou propriedades semelhantes, tá bom? Lembrando sempre que dentro aqui, gente, não vamos esquecer nunca disso. Dentro da nossa química orgânica, nós sempre vamos estar trabalhando com compostos que vão ter, principalmente na sua base, o elemento carbono, tá certo? O carbono, para a química orgânica, ele é importantíssimo, porque o principal elemento que vai aparecer na estrutura é o carbono, tá certo? Então sempre vai aparecer. Só que aí vão ter outros elementos que vão diferenciar esses grupos funcionais, tá certo? E é justamente o que vai diferenciar os hidrocarbonetos aqui, ó. Grupo funcional, átomo ou grupo de átomo, responsável pelas propriedades químicas. E aí, quando esses átomos diferentes do carbono aparecem ou aparecerem, esses átomos é que vão diferenciar essas propriedades. E é isso que vai diferenciar um grupo de substâncias do outro. Professor, e o hidrocarboneto, no caso desses hidrocarbonetos, o que é que vai diferenciar? Gente, essa palavra hidrocarboneto bonita é porque hidrocarboneto são substâncias que apresentam apenas carbono e hidrogênio. Por isso, hidro de hidrogênio, carboneto de carbono, tá bom? Então, o hidrocarboneto é talvez o grupo de compostos orgânicos mais fácil de se identificar. Tá certo? Por quê, professor? Porque só apresenta carbono e hidrogênio. Você tacou o olho em cima de uma substância e ela só apresenta carbono e hidrogênio, você já classifica como sendo hidrocarboneto. Porém, todavia, os hidrocarbonetos é a maior classe de compostos dentro da química orgânica, tá certo? Existe uma infinidade de compostos dentro dos hidrocarbonetos, tá certo? É um grupo muito rico de substâncias e tem uma importância muito grande para nós humanos, tá certo? Os derivados do petróleo e outras diversas substâncias aí
que a gente usa no dia a dia na indústria são hidrocarbonetos, tá certo? Então, gente, ó, vamos identificar aqui alguns exemplos de hidrocarboneto. Olha essa primeira estrutura, ó. Eu percebo que só há aqui, ó, hidrocarboneto. Lembrando sempre, ó, essa é a fórmula de bastão. E aqui nas extremidades, ó, eu tenho encontros de carbono, tá vendo, ó? E não tenho outro elemento senão carbono e hidrogênio. Isso é um hidrocarboneto. Aqui, ó, é hidrocarboneto, só tem o carbono e hidrogênio. Aqui, ó, apareceu um oxigênio. E isso não é hidrocarboneto. Aqui a gente vai ver mais na frente que se trata de uma cetona, a carbonila. Aldeído, né? Carbonila na extremidade, a cetona aí no meio é aldeído. Então não pode ser hidrocarboneto, tá bom? Então, definindo, hidrocarboneto são compostos orgânicos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Classe de maior número de substâncias dentro da química orgânica, olha o que eu falei. Exemplos, metano, etano, propano e butano. Gente, esse aqui eu trago como exemplo porque são talvez as substâncias mais importantes que a gente tem aí, porque são muito usadas. Butano e propano, principalmente como combustíveis na cozinha. Metano e etano como combustíveis para carro, tá certo? E o consumo desses combustíveis é muito grande pela sociedade. Mas existem uma outra infinidade de hidrocarbonetos que a gente usa no dia a dia. Dica, dá pausa no vídeo e copia essa tela porque ela é muito importante pra gente, tá? Até para estudo posterior. Aí a gente chega na propriedade dos hidrocarbonetos. A primeira propriedade que a gente vai estudar aqui hoje, agora, diz respeito à força de interação molecular. Gente, os hidrocarbonetos, de uma forma geral, eles são compostos apolares. Por que eles são compostos apolares? Professor, porque, gente, as ligações que são formadas entre as moléculas o que a gente chama de ligação de polo induzido, tá certo? Como é que se forma esse dipolo induzido? Por que se forma esse dipolo induzido? Porque é o seguinte, a molécula do hidrocarboneto, de um hidrocarboneto, ela é naturalmente apolar, tá certo? Porque é uma molécula formada através de uma ligação covalente, tá certo? Não há transferência de elétrons, tá certo? Então, se não há transferência de elétrons, naturalmente aquela molécula ali ela fica parcialmente neutra, tá certo? Por isso, não tem a formação de cargas. Porém, a gente sabe que o átomo ele tem a sua parte positiva, que está localizada no núcleo, e a sua parte negativa, isso é natural. Quando uma molécula de um hidrocarboneto se encosta na molécula de outro hidrocarboneto, a gente sabe que na parte externa do átomo a gente tem os elétrons, que é de carga negativa. E esse encostar de um hidrocarboneto no outro acaba acontecendo uma repulsa. É como se eu tenho aqui o exterior da minha mão está representando as eletrosferas, tá? De dois átomos. Quando essas eletrosferas se encostam, elas vão repelir. Uma eletrosfera repele a outra. Quando isso acontece, elas vão jogar os lados negativos para fora, tá certo? E aí o lado positivo de uma vai ser atraído pelo lado negativo da outra. É o que acontece aqui embaixo. Percebam, ó. Aí o lado positivo vai ficar para um lado, o lado negativo vai ficar para o outro. E aí sim, positivo atrai negativo. Aí por isso que nos hidrocarbonetos acontece o que a gente chama de dipolo induzido, porque acontece a indução de um polo. Não é natural, é algo induzido pela presença de uma molécula na outra. E aí esse dipolo induzido é o que faz, é o que mantém os hidrocarbonetos ligados. E aí, gente, por ser um polo, né, formado de forma induzida, a força de interação entre as moléculas nos hidrocarbonetos é uma força relativamente fraca. Por isso que os hidrocarbonetos eles têm ponto de ebulição e de fusão baixos, relativamente baixos. A gasolina, por exemplo, ela tem um ponto de ebulição relativamente baixo. É um combustível altamente inflamável por isso, que rapidamente uma molécula se solta da outra. Ela entra em ebulição, ela evapora, justamente pela fragilidade dessa ligação de uma molécula com a outra, tá certo? É o que a gente vai ver nessa próxima lâmina aqui, ó. Temperaturas de fusão e de ebulição. Por serem praticamente apolares, os hidrocarbonetos possuem temperatura de fusão e de ebulição baixo em relação a compostos polares. Olha o que a gente já falou.
Comparando hidrocarbonetos de cadeia normal de uma mesma classe, observamos que as temperaturas de fusão e de ebulição aumentam com o aumento da massa molar, ou seja, quanto maior for o hidrocarboneto, maior o ponto de fusão e ponto de ebulição. Quanto menor, menor o ponto de fusão e ponto de ebulição. Ou seja, fazer ebulir, fazer entrar em ebulição um hidrocarboneto que tem 10 carbonos é mais difícil do que fazer entrar em ebulição um butano que tem 4 carbonos, tá certo? Então, quanto maior o hidrocarboneto, mais energia, mais calor preciso para aquele hidrocarboneto entrar em ebulição. Espero que tenha ficado claro. Já, gente, quando nós temos compostos isômeros, ou seja, que apresentam a mesma massa molar, a mesma fórmula molecular, porém a organização é diferente, o que vai diferenciar, o que vai ser fundamental na característica do ponto de ebulição e do ponto de fusão é a ramificação. Quanto mais ramificação ele tiver, mais fácil vai ser entrar em ebulição. Olha o que diz, ó. Comparando dois compostos isômeros quaisquer, o que possui cadeia normal ou for menos ramificado, apresentará temperatura de fusão e de ebulição maior. Quem tiver menos ramificação tem temperatura de fusão e de ebulição maior. Quem for mais ramificado tem temperatura de fusão e de ebulição menor. Ou seja, quanto mais ramificação, mais fácil de entrar em ebulição. Percebam que essas duas substâncias aqui, ó, são diferentes, porém são isômeros, apresentam a mesma fórmula molecular, mesma massa molecular, mas vão ter temperatura de fusão e de ebulição diferente. E esse carinha aqui, ó, que tem uma ramificação, ele entra em ebulição mais rápido, tá certo? Tranquilo? Vamos para o próximo. Estado de agregação. Em condições de temperatura e pressão ambiente, podemos fazer a seguinte generalização. Os hidrocarbonetos que possuem de 1 a 10 átomos de carbono são gasosos em temperatura ambiente. Os de 5 a 17 são líquidos. E os que têm acima de 17 são sólidos. Solubilidade. De acordo com a regra semelhante sólido semelhante, os hidrocarbonetos dissolvem-se apenas em substâncias apolares de baixa polaridade. Logo, são insolúveis em água. Por isso, gente, o perigo de derramamento de petróleo, de combustíveis em água ou no mar. Tá certo? Porque não há solubilidade. O petróleo fica lá, na superfície. Tá certo? E pelo fato do petróleo ser menos denso, ele fica em cima da água. Por isso o perigo tão grande do petróleo e do derramamento de petróleo, tá certo? Vamos pra frente. Ó, a gente chega aqui num exemplo, ó. Vejam só esse exemplo que interessante pra gente estudar. Olha o que ele diz aqui pra gente, ó. A tabela a seguir apresenta os pontos de ebulição de alguns alcanos, hidrocarbonetos saturados, ou seja, não apresentam dupla nem tripla ligação. Aí ele traz o alcano 1, 2 e 3. Se nós observarmos, esses hidrocarbonetos aqui, eles são isômeros, ou seja, apresentam a mesma quantidade de carbonos e a mesma massa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. E se a gente contar os hidrogênios também vai ser igual, são isômeros. Façam esse exercício, contem os hidrogênios, vocês vão ver que eles têm a mesma quantidade. Porém, o ponto de ebulição, ó, é diferente. Percebam que quanto menos ramificação ele tiver, ó, mais alto é o ponto de ebulição. Aí eu já consigo fazer uma observação aqui, ó, que o ponto de ebulição aumenta com a diminuição da quantidade de ramificação. Aí vamos olhar as alternativas, ó. Com base na tabela, conclui-se que os pontos de ebulição dos alcanos apresentados aumentam com... Como é que aumentam o ponto de ebulição aí desses alcanos? Letra A. Com o aumento das massas moleculares? Não. Nós já fizemos essa observação que as massas moleculares são iguais. Com a diminuição das ramificações? E aí, gente? Parece bom. Ó, vai diminuindo as ramificações, ó, e vai aumentando o ponto de ebulição. Parece bom. Letra C. O aumento do número do grupamento metila? Não. Quando aumenta a metila, ó, que é essa ramificação, vai diminuindo. A diminuição da cadeia principal? Também não. O aumento de interações por ponte de hidrogênio?
Também não. Até porque, gente, ó, ponte de hidrogênio, só para vocês já irem adiantando o conteúdo para vocês mais na frente, ó. Ponte de hidrogênio é quando a gente tiver o que a gente chama de H-FON, tá certo? Hidrogênio ligado a oxigênio, a flúor ou a nitrogênio, tá? Isso é ponte de hidrogênio. Nós não temos ponte de hidrogênio aqui, ó. Então, essa alternativa não serve. Gente, então claramente a nossa resposta aqui, ó, letra B. A diminuição do número de ramificações causa o quê? O aumento do ponto de ebulição. Letra B para essa questão. Tá certo? Vamos então aí para próxima. Olha essa. Em vazamentos ocorridos em refinarias de petróleo, que extravasam para rios, lagos e oceanos, verifica-se a utilização de barreiras de contenção para evitar a dispersão do óleo. Nesses casos, observa-se a formação de um sistema heterogêneo onde o petróleo fica nas superfícies desses recursos hídricos. Sobre o sistema acima descrito, é correto afirmar que a água e o petróleo não se misturam por quê? E aí, gente, por que a água e o petróleo não se misturam? Letra A. Se apresentam em fase de agregação diferente? Não. O petróleo e a água são líquidos. Apresentam densidades diferentes e o petróleo fica na superfície devido à sua maior densidade? Não, gente. Até porque quem é mais denso afunda. C. Apresentam moléculas com polaridades diferentes e o petróleo fica na superfície devido à sua menor densidade. Olha que resposta interessante. Essa C se encaixa perfeitamente no que a gente tem falado aqui. D. A viscosidade da água é maior que a do petróleo? Não. A elevada volatilidade do petróleo faz com que esse fique na superfície? Também não. Então, gente, resposta letra C para essa questão, tá? Inclusive é do nosso exercício. A próxima. Na obra O Poço do Visconde, de Monteiro Lobato, a seguir, o diálogo entre o Visconde de Sabugosa e a boneca Emília. Senhora Emília, explique-me o que é hidrocarboneto. A atrapalhadeira não se atrapalhou e respondeu: são misturinhas de uma coisa chamada hidrogênio com outra coisa chamada carbono. Os carocinhos de um se ligam aos carocinhos de outro. Nesse trecho, a personagem Emília usa o vocabulário informal que a caracteriza. Buscando-se uma termologia mais adequada ao vocabulário utilizado na química, devem-se substituir as expressões misturinhas, coisa e carocinhos, respectivamente, por. Gente, então, ó, vamos lá. São misturinhas de uma coisa. São o que, gente? Hidrocarbonetos são compostos de uma coisa chamada hidrogênio com uma coisa chamada carbono. Os átomos, e aí? Então, gente, analisando o que vai, a alternativa que vai se encaixar aqui vai ser a letra D. Ó. Então fica assim: são misturas de uma substância chamada hidrogênio com uma substância chamada carbono. Os átomos de um se ligam aos átomos de outro, tá certo? E aí a gente obteria como resposta, né, letra T. Bom? E com isso a gente finaliza essa nossa aula, tá bom? Beijo no coração de vocês, um abraço.